Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição porque Jesus foi crucificado perto da cidade e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que a amava disse à sua mãe: mulher, eis aí seu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a escritura, disse: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de sopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a escritura: olharão para aquele que a transpassaram. Está consumado. Está feito. Então, estava cumprida as escrituras. Jesus fora pregado na cruz e morto. Mas mesmo durante todo o seu trajeto que antecedera sua morte, ele em momento algum foi privado de mais sofrimento. Isso por puro amor. Até o momento de sua morte, até entregar o seu espírito a Deus, Jesus nos amou. Mesmo com todo o escárnio da humanidade sobre ele, mesmo todas as chibatadas, as cusparadas, as ofensas,
mesmo tendo sede, ao invés de lhe darem água, lhe deram um vinagre, descumprindo a lei de que se o seu irmão tem sede, dê-lhe água, se ele tem fome, dá-lhe pão. Mas Jesus teve sede e lhe deram vinagre. Uma forma amarga de vinho, com substâncias que irritavam as gengivas e os dentes. Isso para simplesmente maltratarem Jesus. Até pregado na cruz, a humanidade o maltratou. E ele mesmo pregado, nada fazia para sair dali, mesmo com todo o escárnio, até mesmo dos próprios bandidos que foram crucificados com ele, um dos quais dizia: se és o Filho de Deus, desça daí. Mas ele nada fez para que se cumprisse a Escritura. Apenas um o considerou Filho de Deus. E Jesus disse então a esse ladrão que fora crucificado ao seu lado: em verdade vos digo, estarás comigo no reino dos céus. E se cumpria aquilo que diz as Escrituras: aquele que tem fé será salvo, como um dos bandidos foi salvo. Isso mostra o quanto que Jesus salva aqueles que têm fé, não importando os seus pecados, mesmo após uma vida inteira na bandidagem. Quando decidir finalmente buscar perdão pelos seus pecados, a fé salvará. Apenas um bandido que fora crucificado com Jesus o considerou como Filho de Deus, e esse está ao lado dele no reino dos céus. E o escárnio não parou por aí. Mesmo com todo o amor que Jesus nos deu até em seu momento de morte, mesmo após a sua morte, foi dada a ordem para que se quebrasse as pernas dos crucificados. Quebraram a perna do primeiro, quebraram a perna do segundo, mas quando chegou na vez de Jesus, não lhe quebraram, cumprindo a lei de que nada seria feito, nada seria levado do Cordeiro Pascal. Nenhuma parte seria lhe tirada para ser levada fora da cidade. Então, o corpo, os restos mortais de Jesus foram conservados por inteiro. Então era chegado o momento das Páscoas, da Páscoa dos judeus, onde eles celebravam a libertação da escravidão do Egito, mas não queriam que nenhum corpo fosse deixado ali, então foram tirados. Mas antes de ser tirado o corpo de Jesus, o escárnio não parou. Um dos soldados o perfurou em seu tórax e dali saiu água e sangue. Mesmo o resto mortal fora desrespeitado. E Jesus nos amou sem limites, mesmo passando por tudo que passou. Nós o açoitamos, nós o ofendemos, nós lhe cuspimos na cara, mesmo ele tendo derramado todo o seu amor por nós, declarado todo o seu perdão, sua misericórdia para conosco. E como que nós o tratamos? Dessa forma, com escárnio. Recusamos a considerá-lo Filho de Deus, mesmo ele tendo provado de todas as formas, nos mostrando que era por nossa fé que seríamos salvos, não por nossas obras.
Porque se dependesse de nossas obras, não seríamos salvos, mas a salvação, como já bem dissemos, como já bem sabemos, é graça. Foi dada por graça, graça do Pai. Porque não merecíamos a salvação, mas mesmo fazendo o que fazemos, Jesus nos salvou. Mesmo em um momento em que ele mais precisava para que se cumprisse a Escritura, os seus discípulos o abandonaram. Nós o abandonamos quando mais ele precisava da gente, mas mesmo assim ele nos amou. Nós o negamos 3 vezes, aí então o galo cantou, mas ele nos amou. Nós o traímos por míseras moedas de prata. Achamos, até hoje, muitas vezes, colocamos nossa preocupação no dinheiro mais do que em Jesus, que nos salva, que nos dá as condições para irmos buscar. Mas a gente sempre acha que o que mais importa é ter uma condição financeira boa. Não acreditamos naquele que pode interceder por nós para nos dar a condição, nos dar forças para nos levantar de manhã com toda a energia necessária para irmos buscar trabalho, para irmos buscar aquilo que pode ser a nossa renda, aquele que nos dá o ânimo necessário, aquele que nos dá a força que precisamos para irmos buscar aquilo que procuramos. Tudo tem um princípio. Para que possamos buscar aquilo que precisamos, é necessário Deus para nos dar a força quando estamos nos sentindo fracos. Você está passando por momentos difíceis na sua vida, de desânimo, onde ninguém acredita em você mais. Todo dia, chega no seu local de trabalho, ninguém acredita mais em você. É escarnecido, mas mesmo assim, Deus te dá ânimo para levantar a cada dia. Mesmo entristecido, Ele te dá forças para ir buscar, te dá ânimo para passar por essa situação. E quando você pede, Ele te dá sabedoria para que passe por essa situação. Para que você não reaja pagando mal com mal diante de uma situação de escárnio. Você consegue entender isso? Deus faz isso por graça. Te dá essa misericórdia, mas o que você faz em troca o ofende. Questiona a Deus por tudo que você está passando. Culpa a Deus pelo momento ruim que você passa. Diz, por que permite tanta maldade acontecer no mundo? Não é a Deus que você tem que questionar, porque de fato nós vamos passar. Infelizmente, nós usamos o livre-arbítrio que Deus nos deu para o mal. Não paramos para pensar nas consequências das nossas escolhas, nas responsabilidades que temos na mão pelas nossas escolhas. Fazemos tudo isso, mas parece que nos esquecemos que o salário do pecado é a morte. Acha porque está numa situação de bonança, significa que tudo está bem. Mas o mais importante para você naquele momento é o seu momento o seu prazer da carne momentâneo e não a glória que está por vir. Feliz é aquele que suporta
tudo isso por meio de sua fé em Cristo e espera em Deus pelo momento de misericórdia. Lembremos de Jó, que mesmo perdendo tudo, perdendo seu gado, mesmo que tivesse invadido suas terras, ele não culpou a Deus, mesmo tendo que ouvir de vários supostos curandeiros que diziam a ele para que a culpa disso tudo era Deus que estava fazendo isso. Culpavam ele por ter cometido os pecados. Momentos de tragédia, momentos de angústias acontecem mesmo em pessoas boas. Que muitas vezes Deus permite que nós percamos tudo para nos lembrarmos de quem é Deus nessa história. Que podemos perder tudo, mas que não percamos a fé. Quando temos ainda a fé, mesmo que não tenhamos nada material, nós temos tudo. Deus nos mostra tudo isso, nos dá forças quando mais precisamos, quando mais estamos fracos. E o que nós fazemos? O escarnecemos e o questionamos, culpamos-o por tudo de mal que a gente passa. Então eis o salário do pecado. Mas mesmo assim, Jesus se compadeceu até a morte para conosco. Carregou em si todos os pecados nossos e os levou até a cruz para nos salvar, então. Para nos mostrar o quanto Ele nos ama e o quanto Ele veio para tirar os nossos pecados, carregar os pecados dele e mortificar-os na cruz, a fim de nos darmos a vida eterna. Que nós peçamos perdão ao nosso Senhor por nossos pecados, por termos sido tão rebeldes e não levarmos em consideração o amor dele para conosco. Pois Deus nos ama independente de nossos pecados e sempre esteve e sempre estará ao nosso lado quando o buscarmos. Basta que nós nos arrependamos de tudo e reconheçamos que Jesus é Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar dos pecados. É o nosso Cordeiro, Ele é o nosso pastor, que nos guia rumo ao reino dos céus, nos protege dos lobos vestidos em pele de cordeiro, fingindo ser nossos irmãos, mas que nos atacam. Jesus nos protege, nos dá a sabedoria, nos mostra quais são os benefícios de estarmos ao lado dele, proteção e paz no coração. Mas mesmo assim, nós nos rebelamos, melhor dizendo. Mas hoje é o dia da salvação, essa sexta-feira santa. É o dia que os nossos pecados foram mortos, foram levados à cruz, e o Cordeiro de Deus foi imolado no nosso lugar, porque a verdade, deve ser dita, era para ter sido a gente. Mas literalmente faltaria madeira para que todos nós fôssemos crucificados. Então, Jesus, uma única pessoa, enviado pelo Pai, o Cordeiro de Deus, foi imolado em nosso lugar e foi ressuscitado ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. Devemos nos alegrar, não devemos ter vergonha de olhar aquela cruz com aquele homem pregado, porque ele era o homem que deu a sua vida por nós,
Muita gente olha a cruz, um Jesus pregado e sente vergonha, prefere uma cruz vazia. Mas que não tenhamos vergonha de Jesus pregado na cruz, porque ali estava o homem que nos amou incondicionalmente e derramou seu sangue por nós. Que nós, ao menos, possamos reconhecê-lo como Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que foi imolado no nosso lugar. Que nos amou independente de tudo, mas que está ao nosso lado para nos ajudar a ter a vida eterna. Bastamos que nós trituremos as pedras no nosso coração, para que esse coração de pedra nosso seja transformado em um coração de carne, para nos arrepender dos nossos pecados e busquemos a sabedoria a cada dia para aceitar Cristo como nosso Salvador e aquele que guia os nossos passos. Tenhamos a fé em Cristo, pois Ele nos guia mesmo sendo tão errantes, nos ama sendo tão errantes, para que nós tenhamos vida. Ele deu a sua vida para que nós tenhamos vida. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Reflexões Bíblicas de Fábio Vilas Boas. Você que já nos acompanha, obrigado por mais um momento da sua presença, da sua atenção para este canal. A todos, graça e paz do nosso Senhor, na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho. Que Deus abençoe a todos, igualmente, sem fazer distinção da sua fé, se seja pequena ou grande, independente da sua crença, independente se você é católico, evangélico, presbiteriano, luterano, adventista do sétimo dia, mais fundamentalista ou mais liberal. Deus ama a todos. Jesus morreu por todos, independente de suas crenças. Que a Sexta-feira Santa, que é o dia de hoje que nós celebramos a paixão de Cristo, nos ajude a refletir mais sobre esse acontecimento, para que nós paremos para colocar os nossos joelhos no chão e aclamarmos a presença de Cristo em nossas vidas. Que a sua morte é a nossa morte, que a sua ressurreição também é a nossa ressurreição. Façamos uma oração. Bondoso Pai, obrigado por que enviaste teu Filho para morrer em nosso lugar. Pedimos perdão, Senhor, por tantas rebeldias, por tantas ofensas, por não termos considerado Jesus como vosso Filho, como deveríamos o considerar. Pedimos perdão porque nos rebelamos tanto, mesmo com teu Filho tendo provado por A mais B que Ele é o teu Filho e veio por nós para nos salvar. E nos amou independente de nossos sentimentos, independente de nossas crenças, se éramos judeus ou gentios, nos amou por igual e nos uniu na cruz. Perdão, Senhor, pela nossa falta de consideração e nossa rebeldia, mas obrigado porque nos deste a condição de vermos, de nos provar
que Jesus Cristo é o teu Filho e veio para nos salvar, deu a sua vida por nós. Que a sua morte nos ajude a mortificar os nossos pecados, mortificar a nossa carne, e nos arrependermos de nossos pecados. Nos ajude, nos dê forças para que nós possamos contritar os nossos corações e recebermos mais de Cristo, e recebermos mais de Ti em nosso coração, recebermos mais do Seu Santo Espírito em nossos corações. Papai Celestial, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, graça e paz em vossos corações.